Pronto, tá gravando aí. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. Este Sem Edição é muito especial, é o primeiro de 2020, abrindo aí a 6ª temporada do programa, e também ele integra a série Cinema Falado, que comemora 9 anos do blog, né, que foram completados agora os 9 anos em 1º de janeiro de 2020. E hoje eu vou entrevistar Antônio Olavo dos Santos Filho. Antônio Olavo, que é cineasta, documentarista, tem um livro também publicado, né, sobre Canudos, escritor, enfim. Antônio está aqui para bater um papo com a gente, para falar um pouquinho de sua carreira, de cinema, de políticas públicas aí, e quais são as perspectivas do nosso audiovisual para os anos que virão. Antes disso, Antônio, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Muito obrigado. Prazer todo meu, Raulino. É uma alegria estar aqui com você, o que eu puder conversar contigo, para mim é uma satisfação muito grande. Muito bacana. E eu quero começar falando de onde você vem, né? Porque você é natural de Jequié, não é isso? Mas chegou aqui em Salvador para estudar? Você veio para Salvador para estudar? Eu vim para aqui no meado da década de 70, 1970. Então, mais exatamente 1970, final de 73, início de 74, eu vim porque em Jequié não tinha muita perspectiva, né? Não tinha curso superior, eu estava no finalzinho de concluir o curso médio e toda a minha geração veio para Salvador, principalmente eu. Que hoje isso mudou bastante, né? Com as políticas públicas da área de educação e expansão do ensino de nível superior no interior. Hoje, na Bahia, nós temos 5 universidades federais, né? Então, na minha época, não tinha nenhum estadual. Então, toda a minha geração veio estudar, fazer vestibular, e foi o que eu fiz. Eu passei no vestibular de Geologia na Universidade Federal e de Engenharia de Minas na Católica. Em Engenharia de Minas eu não fiz a matrícula, e Geologia eu fiz a matrícula e iniciei o curso, mas logo no primeiro ano que eu estava fazendo Geologia, eu me despertei para um curso de cinema que estava sendo oferecido por Guido Araújo. Era um curso livre de cinema. Fui fazer o curso. E lá, o Guido Araújo apontou a necessidade de 2 produções do cinema brasileiro, 2 grandes produções. Uma era Dona Flor e seus 2 maridos, e a outra era Tenda dos Milagres. Nelson Pereira dos Santos, o grande Nelson Pereira dos Santos. Aí Guido disse, o pessoal está precisando de estagiário, alguém se candidata. Aí eu levantei a mão e me candidatei. Nós fomos procurar primeiro a produção de Tenda dos Milagres, mas não achamos. Era Tizuka Masaki, que era assistente do Nelson. Aí, já que estamos aqui, eu e mais 2, já que estamos aqui, vamos procurar o pessoal de Dona Flor. Tudo aqui num centro histórico, aqui no Pelourinho, na rua Alfredo Brito, antiga Rua das Portas do Carmo. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar em Dona Flor como assistente do assistente de direção, que era Emiliano Ribeiro. Emiliano era assistente de direção do diretor, o Bruno Barreto, e eu era assistente do Emiliano. Aí, depois que terminou Dona Flor, alguns meses depois, eu fui trabalhar em Pastores da Noite, com uma grande produção franco-brasileira, dirigida por um cineasta consagrado internacionalmente, que era Marcel Camus. Também trabalhei alguns meses, 3 ou 4 meses. Depois acabou esse boom do cinema na Bahia. Não era do cinema baiano, era do cinema na Bahia. Acabou. E aí eu reorientei o meu trabalho de imagem para imagens paradas. Aí eu decidi ser fotógrafo de imagens paradas. Aí eu, com o dinheiro que eu tinha ganho, principalmente em Pastores da Noite, eu comprei o equipamento de fotografia e fui trabalhar como fotógrafo profissional. E aí esse trabalho durou muitos anos, e mais adiante que eu volto a trabalhar com cinema. Então meu início foi assim, é um início que não é muito diferente da minha geração, desses jovens que saem do interior. São muitos jovens negros que não têm herança, não têm patrimônio do pai para administrar, não tem fazendas para tomar conta, e só vê a perspectiva da sua mobilidade social se dedicando ao estudo, ao trabalho, e por isso mesmo vindo para um grande centro urbano
para tentar uma sorte melhor. Felizmente isso aconteceu, eu vim para cá e foi um período também muito intenso na minha vida por conta da movimentação política na qual eu me inseri em 74, 75. A gente estava ainda numa ditadura militar muito intensa, muito ativa, muito atuante. E eu tive esse privilégio de estar ao lado de um contingente numeroso de jovens que lutavam pelas liberdades, lutavam contra essa ditadura, lutavam em prol de um regime democrático no país, né? Eu fiz muita atividade no movimento estudantil, que foi uma coisa muito importante para mim. Paralelo, é importante assim, paralelo a essa minha atividade no movimento estudantil, eu desempenhei muito trabalho assim, de veiculação da cultura que eu produzia, tanto do cinema quanto de fotografia nas periferias de Salvador. Então, eu acompanhei vários movimentos de circuito em bairros de teatro, de mostra de som, de fotografia. Então era um movimento que era uma época que o movimento de bairro estava muito efervescente, também estava muito organizado em Salvador. Então isso me abriu um campo, abriu uma cabeça muito para um mundo bastante desigual que existia, e para eu assumir uma postura que eu carrego ainda hoje com muito orgulho, com muita honra, de lutar contra essas desigualdades, né? Então até hoje eu tenho essas bandeiras que vêm de muito antes de mim e que vai continuar depois de mim, mas que mantém dignos e dignas todos os que abraçam esse princípio de vida, né? Então essa minha história inicial vem um pouquinho daí, né? Bacana. Mas então você não concluiu o curso de geologia? Não eu tenho um diploma, mas é um diploma, eu não sou geólogo, nunca atuei, nunca tive nunca me encantou a geologia. Agora, não tinha nada mais que me encantava na época dentro da universidade, porque não tinha curso de cinema. Então, aí eu construí uma formação de cinema na prática, nos sets de filmagem, e aí, já que eu estou aqui, vou terminar o curso. Terminei. Pronto. Tenho um diploma, mas não exerço, não me coloco como um geólogo, não sou geólogo. E também não tenho nenhum arrependimento, porque o grande ganho que eu tive em frequentar a universidade foi esse convívio social, solidário, político, cultural. A universidade era um caldeirão cultural na época, né? Você tinha circuito universitário de cinema, do qual eu fazia parte, você tinha grupo de teatro em várias escolas, você tinha mostra de som. Era assim que a gente titulava os pequenos shows que a gente produzia, mostras de som. E de lá surgiram muitas relações muito ricas, então revistas alternativas de mimeógrafo a álcool ou a óleo, quando era uma coisa um pouco mais avançada. Então era um movimento muito intenso, muito rico, e a gente viveu um período assim, que não podemos esquecer nunca, né? E tão importante que isso foi para a nossa geração. De efervescência cultural, né? Então, Antônio Olavo, o cineasta nasce em você no momento que você vai para esse curso. Agora, assim, eu não tenho eu não nasci com esse dom, né? Sim. Como eu acho que quase todos não nasceram com esse dom, né? Alguns poucos têm essa vocação muito definitiva. Eu não nasci com esse dom, eu tive estímulos para que desenvolvesse essa prática, para que eu tive muitos estímulos. Então, aí o cinema nasce comigo a partir dessa não só do curso, mas de eu ter ido para um set de filmagem maravilhoso, né? E ter descoberto a possibilidade de contar histórias através das imagens em movimento e posteriormente das imagens paradas. Então hoje eu faço cinema para contar histórias que me encantam, que me emocionam, que me apaixonam, e eu quero que elas encantem, emocionem e apaixonem outros e outras. Então, para mim, o cinema é um instrumento de eu
poder transmitir histórias que pedem para serem contadas. Então, assim, eu acho que o cinema qualquer um pode fazer, qualquer uma também pode fazer. É uma coisa acessível, cada vez mais com a tecnologia. Então, não é assim, nasci já com esse dom de fazer cinema, nasci com o dom de fazer fotografia. Não é. É assim, se você é estimulado, você desenvolve. Se não é estimulado, você não desenvolve algumas outras coisas, né? Entendi. Mas você participou aí dessas grandes produções, né? Lá do Tenda dos Milagres, Dona Flor e Seus Maridos. Mais Dona Flor e Pastores. Tenda dos Milagres não cheguei a... Chegou, sim, foi não cheguei. Fui, não encontrei e voltei. E como é que foi isso, assim, para você que estava ali iniciando, né? Quais eram as suas referências naquela época, assim? E você encontrou o que você esperava, o que você já imaginava nesse set aí de filmagem mais profissional quando você chegou? Era tudo novo para mim. Então, né, eu tinha vindo de Iquié, eu nunca tinha participado de nenhum empreendimento menor que seja. Quer dizer, eu já vou para um campo de uma produção do grande cinema brasileiro, uma produção em 35mm, quer dizer, eu nem passei pelas fases anteriores, do 16mm, do Super 8, o vídeo na época estava engateando ainda, eu não passei por essa, eu já pulei direto, então aquilo tudo era muito grandioso, era tudo surpreendente, era tudo muito encantador. Aí o que eu digo assim, que eu tive essa felicidade de ter sido bem acolhido, né? O Emiliano, ele me abraçou assim, no sentido de entender que aquilo era importante para a minha formação, e eu sempre parava Emiliano assim, não todo dia para não encher o saco dele, mas sempre parava e perguntava a ele coisas, e ele me explicava. Eu lembro que no último dia de filmagem, acabou a filmagem, no último dia, ele disse: Emiliano, eu queria sentar contigo. Aí nós sentamos horas, e aí todas as últimas dúvidas que eu tinha, né, as últimas daquele momento, que depois surgiram outras, ele me encaminhou, né? Então foi uma figura muito importante para mim. Aí eu fui muito bem acolhido pelos atores, pelos produtores, pelos assistentes, pelos figurantes. Eu que cuidava da figuração. Toda a figuração de Dona Flor e Seus Dois Maridos e toda a figuração de Pastor de Noites, eu que inscrevi, selecionei, convoquei, recebi, entreguei para os assistentes e o cenógrafo, o figuranista. Os caras chegavam para mim e diziam: olha, eu quero 3 homens de 50, 60 anos, 14 mulheres de 20 a 40, 12 crianças. Ele pedia o número e me dava a qualificação de cada uma dessas pessoas. E eu ia na ficha, que estava com inscrição prévia, com retrato 3x4 e a ficha de cada uma delas, selecionava, convocava no telegrama. Num dia, naquela época tinha algumas facilidades, hoje tem muitas outras, mas naquela época, para você ter ideia, por exemplo, eu enviava o telegrama meia-noite no Correios do Comércio. A produção de Dona Flor e Seus Maridos, uma parte era no Hotel Pelourinho, outra parte no Largo da Palma. Eu saía desses lugares, ia para o comércio até meia-noite e passava o telegrama, e no dia seguinte essas pessoas estavam convocadas, elas recebiam esse telegrama e iam ao meu encontro, eu recebia, e aí destinava aos setores competentes, né? Cenografia, figurina, etc. Então foi uma escola muito importante para mim, tão importante que nos primeiros 2 meses eu trabalhei voluntário, não recebi nada. Aí, iniciando o 3º mês, eu achei que ela estava um pouquinho demais, aí eu procurei o produtor executivo Raimundo Higino, que era um montador, mas nesse período ele estava fazendo produção executiva. Eu digo: Raimundo, eu estou precisando ganhar uma grana aí, eu estou trabalhando muito aí. Aí ele topou me passar uma grana que era 250 cruzeiros, ou 1000 cruzeiros, era 250, não lembro de quê, por semana, que para mim é um dinheiro muito grande, né? Então foi uma escola muito grande. Agora tudo era novo, né? Tudo era surpreendente, tudo era diferente, assim, e ao mesmo tempo encantador, né? E no cinema, assim, quais são as suas referências? Né? Tanto na ficção, no documentário, o que é que você gosta de ver, o que é que você aplaude, o que você acha que tem um trabalho bacana? Naturalmente eu tenho uma tendência para produzir, para fazer só documentário. Eu só faço documentário, né?
nunca fiz, acho que nunca vou fazer ficção. E, portanto, eu assisto muitos documentários, né? Algumas figuras que são referências para uma geração, não só para mim. Eduardo Coutinho, Silvio Tendler, né? São as figuras muito que eu respeito muito, admiro essa obra toda. Agora, eu assisto muita ficção também, né? E na minha juventude, onde a prática de assistir filmes era mais comum, a prática de assistir e a prática de veicular filmes. A gente tinha um circuito de veiculação de cinemas alternativos aqui na universidade e nas periferias dos bairros de Salvador. A gente andava com um projetor 16mm nas costas e projetando aqueles filmes lá de 16mm. Então, tanto o assistir quanto o veicular eram os grandes clássicos que a gente fazia isso. Então, era um tempo diferente, o tempo era mais lento. Então, a chegada de um filme de Bergman era celebrado, a gente tinha essa expectativa, a gente ia assistir. Ontem, antes de ontem, eu comentava com minha filha que tem um filme de Bergman chamado Gritos e Sussurros, que eu assisti 5 vezes no cinema. Eu paguei 5 vezes no ingresso para assistir Gritos e Sussurros. Então aquilo era uma coisa fantástica, porque era um tempo que as informações eram menos informações e mais formação, era mais reflexão. Os filmes de Fellini, de Pasolini, então os festivais existiam com mais frequência aqui na Bahia, não só jornada de cinema, existia mostras esporádicas, mostra de cinema russo, mostra de cinema alemão. Os espaços culturais aqui na Bahia, o antigo que a gente chamava de ICBA, a Aliança Francesa, a própria Sala Volta da Silveira, era mais intensa na produção e veiculação dessas obras. Então, muitos dos grandes clássicos, eu assisti e eu admirei, eu degustei isso com muito vagar, porque não somente você assistia, mas também você lia sobre essas produções, esses filmes. Invariavelmente eu sabia o diretor de fotografia, sabia quem fazia a câmera, sabia quem fazia cenografia, sabia quem escreveu o roteiro. E mais do que você ler, mais do que você assistir, invariavelmente você debatia esses filmes. Então eu coordenava, por exemplo, um circuito na universidade que só existia exibição com debate. Não existia. Passou o filme, antes dos créditos a galera está saindo e indo embora. Não tinha isso. Eram os filmes, os créditos e o debate, necessariamente. Então isso é muito rico, porque isso dá uma outra dimensão do tempo, né? Hoje como regra, você vai assistir os filmes e como regra, todo mundo levanta antes dos créditos. Eu fui assistir Faim há poucos dias aí no cinema de arte, filme maravilhoso, belíssimo, filme francês. Como regra, e como sempre, começa os créditos, as pessoas começam a levantar e gente até levanta na tua frente que quer ver os créditos, quer ver um pouquinho quem escreveu o quê, quem trabalhou em quê, qual a participação tal ou qual. Então antigamente o tempo era diferente, né? As pessoas tinham era um tempo mais contemplativo. Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. Claro. É diferente. Então nesse particular era uma formação mais consistente, mais sólida, uma formação menor do ponto de vista de quantidade, mas uma formação mais densa. De vez em quando eu falo para minha filha tem 14 anos, Mariana, Ayana, aí eu falo para ela assim, ela me chama muito para assistir filme, né? Ela gosta muito de assistir filme, não significa nada, mas ela gosta muito de assistir filme. Aí de vez em quando eu digo para ela, minha filha, vamos assistir um filme mais denso, uma coisinha assim mais profunda. Aí de vez em quando eu levei ela para assistir Faim, por exemplo, né? E ela gosta. Mas se bobear, ela fica na superficialidade, né? Desse audiovisual, que hoje não é nem mais cinema, hoje você não fala muito mais cinema, hoje você fala audiovisual, né? Essa superficialidade dessa coisa avassaladora de imagens em movimento, né? Imagens paradas também, mas imagens em movimento que estamos falando aqui agora. Então antigamente o tempo era de imagens mais densas. Raramente você tinha imagens mais superficiais, né? Então essa formação
com o debate, com a discussão, com a leitura, com a escrita, né? As pessoas, eu não cheguei a fazer isso não, mas era comum pessoas da minha geração escreverem sobre filmes, né? E circular essa escrita nesses veículos de divulgação mais alternativos. Não tinha blog, não tinha site, não tinha as mídias das redes sociais hoje, mas tinha a distribuição, né? Como eu já falei, do minhoca, a álcool, a óleo, não era nem impressa em gráfica, gráfica já era outro tópico que a gente não atingia. Então, o vivenciar o cinema para a minha geração é bastante diferente do que é hoje, né? Também os espaços de exibição dos filmes eram diferentes, né? Você não tinha os cinemas apenas em shopping, você tinha, no centro histórico, pra você tem ideia, você tinha no Politeama o cine, no Politeama você tinha o Politeama e esqueci agora do Politeama, daqui a pouco eu lembro. Sim. Mas você tinha no Largo do Júlio, o Capri, você tinha na Carlos Gomes, o Cine Bahia, subia aqui na rua do Tamoio, o Cine Tamoio, aí depois ia o Liceu, na Praça da Sé, o Excelsior, tinha atrás do Liceu tinha o Cine Popular. Então, era uma quantidade, muitos, o Rio Vermelho, o Cine Rio Vermelho, eu assisti muitos filmes lá no Cine Rio Vermelho, que hoje nenhum deles mais está ativo, né? Nenhum deles, nenhum, eu estou lembrando aqui, não tem. Tinha o Guarani, que hoje está ativo com outro nome, mas antigamente era o Guarani. Então os espaços eram muito comuns, às vezes, muitas vezes, inclusive, você entrava num filme e ficava várias sessões, com o mesmo filme, não era filme diferente não. Eu já fiz isso várias vezes, eu assistia 2, 3 vezes o mesmo filme, né? Então, era um tempo diferente. E, portanto, a recepção e a assimilação também tinha que ser diferente. Entendo. Você falou aí algumas vezes, né, no seu discurso sobre que as pessoas escreviam sobre o cinema. Você sente falta no jornalismo cultural uma escrita mais específica sobre a arte de uma forma geral e sobre o cinema especificamente? Você sente assim nos cadernos culturais que a gente não tem mais? Há uma carência disso tudo, né? Quer dizer, eu acho que há carência de textos mais densos, né? De uma escrita mais aprofundada, mais analítica, mais demorada. Hoje você tem muitas informações sobre os filmes, mas aquelas sinopsezinhas tão fúteis que você até tem dúvida se quem escreveu assistiu o filme ou não, né? Porque é tudo tão padronizado. Então, agora tem também, não vou dizer que não tem um pessoal na Facom, um pessoal que estuda, mais jornalista, que consegue produzir isso. Talvez até não chegue até a mim, eu não tenha conhecimento, mas que existe. Agora, houve a falência geral da imprensa escrita, né? Por bem e por mal. Então, hoje quem é que lê jornal impresso hoje, o papel, jornal físico? Como regra, ninguém mais, né? Tem exceções. Sim. Então, tudo isso contribui por bem e por mal. O que é por mal? Por mal é que você perdia uma produção, uma escrita uma escrita perene. Sim. Quem escrevia, o que se escreveu no jornal está perene ali, né? Que documentava, né? Está documentado e está para sempre. Uhum. Se você digitaliza, eu às vezes faço pesquisa de jornais de 1859. Ontem eu estava analisando uma notícia de um jornal de 1859, tá certo? Está digitalizado, isso tem mais de 150 anos, então o jornal está perene. Então isso é por bem, não, isso é por mal, essa perda, essa ausência hoje é uma coisa ruim. Por bem, qual que é por bem? Por bem que, de certa forma, a digitalização, a tecnologia derrubou esses ícones que eram donos da vez e da voz, né? Poucos tinham acesso a esse espaço nesses jornais, né? E aí esses poucos formavam elite cultural, né? Hoje qualquer pessoa pode escrever, qualquer pessoa pode veicular, qualquer pessoa pode ter seu texto, sua produção lida e assimilada por outros e por outras, né? Então isso é positivo, extremamente positivo, porque isso democratiza, isso cria uma igualdade que anteriormente não existia, né? Porque o acesso nem todos tinham, né?
Pode atender se quiser. Não, não vou não, Continua aqui. Isso inclusive Acontece. E essas ligação fixa, hoje quem liga fixo é telemarketing de operadora, essas porcarias. Recebe direto. Bom, nós estamos aqui na Portfólio, no laboratório de imagens, né? Isso. Que nós temos aqui alguns cartazes de seus documentários, enfim. Quando é que você fundou a Portfólio? 92. Eu trabalhava, bom, com a minha direcionada para fotografia de imagem parada, isso em 77, aí eu trabalhei, em 82 eu fui trabalhar com um fotógrafo do IPAC, Instituto Patrimônio Artístico Cultural da Bahia, que foi um período maravilhoso também, fiquei 10 anos lá, mas eu achei que tinha esgotado já meu entusiasmo e encantamento com aquele trabalho do IPAC e pedi demissão. Olha que eu era fotógrafo, tinha estabilidade, pedi demissão, né? Quer dizer, eu fui com uma aventura. E em pedir demissão eu fundei, junto com um grande amigo, Josias Santos, fundamos a Portfólio, uma produtora de cinema, uma produtora de fotografia, um espaço para oferecer curso de fotografia, uma editora, tudo isso é a Portfólio. E estamos já há 28 anos, acabou a fotografia, né? Porque a fotografia analógica, digamos assim, ela perdeu a sua condição de ser comercializada com tanta frequência quanto antes. Então hoje a Portfólio é uma produtora de cinema e eventualmente ela faz algumas edições de obras domésticas, digamos assim, alguma produção minha ou de algum amigo muito próximo que eu edito. Fora isso eu não abro para edições outras. Então já tem 28 anos da Portfólio, que tem já um currículo que me orgulha muito, assim, são 5 longas-metragens, é uma série para TV, são 10 calendários de paredes, né? Todos eles com esse tema da memória social, da memória negra, são dezenas de livros já publicados também, e assim, o que a Portfólio construiu, eu não sozinho, claro, eu sempre com o apoio de muitas outras pessoas, é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, né? Imagina, deve ficar mesmo. O seu primeiro longa, né, você citou aí, que tem 5, é o documentário Paixão e Guerra no Sertão de Canudos, de 1993, né? Que é narrado por José Wilker, até, né? Ele descortina essa história aí que é marcada por muitas contradições, principalmente nos livros didáticos, né, Antônio? Sim, porque eu fui estudante e eu lembro que era uma perspectiva muito mesmo estereotipada de Antônio Conselheiro. E aí quem assiste ao seu documentário e vê lá os depoimentos de parentes, né, do pessoal da família Maciel, vê que muitas outras coisas aconteceram que não estão registradas aí na história. E você tem sempre esse interesse de trazer à tona a história do Brasil, enfim, de uma outra perspectiva. Não é isso? Eu vi algumas entrevistas suas que você falava sobre isso. Como foi toda essa pesquisa aqui para fazer o documentário que fala sobre Canudos lá? Porque eu imagino que você tenha se debruçado em muita coisa para entregar o que a gente assiste. Eu conheci Canudos em 83, eu era fotógrafo de IPAC e fui fotografar a Serra da Santa Cruz, em Monte Santo, que tinha sido tombada pelo patrimônio nacional. E aí, fora nos intervalos do período que eu estava fotografando, particularmente nas noites, eu via as pessoas, moradores do Monte Santo, contar aquela história que me surpreendeu, porque eu não conhecia. Ou então eu não conhecia com tão densidade. Na verdade, eu conhecia fragmentos, a história de Canudos e Antônio Conselheiro. E isso me deixou envergonhado. Porque eu digo, imagine, eu, né, que já tinha uma certa formação, já tinha um curso superior na época, e um episódio de 400 quilômetros de Salvador aconteceu, e com tão grandiosidade, com tão dimensão, tão força. E aí eu voltei para Salvador, depois dessa viagem, envergonhado, e me dediquei, aí sim, a estudar o assunto. E descobri esse mundo. Para mim foi o rasgar um véu que cobria essa história tão grandiosa e que era tão mal vista. Era um tema marginal na história do Brasil, né? Aí eu comecei, através da fotografia, a fazer esse resgate visual. Aí eu comecei a fazer seguidas viagens para o sertão para fotografar. Aí veio a ideia
Aí eu fiz várias exposições de fotografia, principalmente no sertão. Eu fiz algo que na época a gente chamava de audiovisual. Audiovisual hoje é o cinema antigo, mas na época não. Audiovisual antigamente era projetar o slide, o diapositivo na parede ou numa tela com o som, com a música, com o áudio. Com o áudio. Entendi. Isso era o audiovisual. Se você tinha mais recurso, eu nunca tinha, mas se você tinha mais recurso, você construía uma sincronização técnica, né? Você já passava sincronizado. Se você não tinha, você botava uma música que mais ou menos estava sincronizado. Então isso era o audiovisual. Então eu fiz um audiovisual sobre Canudos, exibi lá no sertão também. Eu lembro, a primeira exibição foi na igreja de Monte Santo, lotada, a igreja de Monte Santo, e a gente exibiu esse audiovisual. E isso foi seguindo, até que eu fiz, imagine, eu fiz um projeto para o CNPq, pedindo patrocínio, financiamento para executar, para fotografar toda a trajetória, as andanças de Antônio Conselheiro, desde o Ceará, passando Pernambuco, Sergipe e Bahia. E o mais inacreditável, surpreendente, inusitado foi o que o CNPq aprovou. Eu não era ligado a nenhuma universidade, eu era um fotógrafo... Pesquisador, autônomo. Autônomo, sim. Autônomo. Aí eu pedi o apoio do CNPq e ele financiou. E aí eu passei 2 anos fazendo esse registro, essas viagens, e eu fotografei as igrejas, os cemitérios, as andanças, os sobreviventes da época. Cheguei a conversar, inclusive, com a última sobrevivente da guerra. Tudo isso fotografando, Dona Brasilina Laurentina de Lima. Ela tinha 10 anos na época da guerra. Então ela nasceu em 1987. Ela tem um depoimento lindo, que eu fotografei e gravei no álbum fita cassete, que ela dizia assim: eu não brigava não, mas as balas me pegavam. Eu tenho 3 feridas de bala no corpo, ela dizia, né? Bom, aí em 89, em novembro de 89, eu lancei um livro, Memórias Fotográficas de Canudos. Sim, 89, né? Lancei um livro e digo, pronto, acabou minha história de Canudos, nunca mais, vou cuidar de outras coisas. Esse livro vai ficar aí muitos anos sendo vendido, 1000 exemplares. Só que o livro esgotou em 4 meses. Aconteceu 2 coisas interessantíssimas. Primeiro, o livro esgotou em 4 meses, eu só coloquei em uma livraria, isso é porque o cidadão lá pediu, porque eu não tinha interesse em colocar em livraria. Esgotou em 4 meses. E segundo, eu continuei apaixonado pela história. Aí eu digo, eu já fiz exposição, já fiz audiovisual, já circulei tudo, já lancei um livro. O que é que falta fazer sobre Canudos? O filme. O filme. Não fui o primeiro, já tinha muitos antes de mim. Eu digo, vou fazer um filme agora. Aí dediquei 4 anos da minha vida para construir esse filme. O mais difícil, como sempre, foi captar recurso, né? Aí foi um filme que custou $100 mil, dos quais eu só consegui arranjar $80 mil, tudo na época era dolarizado, tudo na época era em dólar, né? Só consegui arranjar 8 mil, mas eu tive a felicidade de, antes de lançar o filme na boca de concluir, eu recebi um convite da Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para lançar o filme lá, em premiere mundial. Aí, antes de lançar aqui, eu fui lançar lá, e lancei. E cheguei lá na abertura, tinha quase 200 pessoas lá, claro, né, que eu não tinha outro discurso a fazer, a não ser dizer, eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu estou devendo $20 mil, porque esse filme custou 100 mil, parará. Eu saí dos Estados Unidos devendo $17 mil, eu arrecadei $3 mil lá em venda de camisa, venda de VHS, etc. Então esse filme foi lançado em 93, participei de alguns festivais. Hoje eu nem participo mais, não tenho mais saco para isso não, mas na época participei, ganhou o principal prêmio de um dos principais festivais do Brasil, que é o Rio Cine Festival, foi o Sol de Ouro. Ganhou um prêmio importante aqui na Bahia também na Jornada, foi a melhor produção baiana, em 94. E um filme que circula ainda hoje. Ainda hoje esse filme é visto, é referência, porque ele é um documentário que conta toda a história de Antônio Conselheiro, e a ida dele para Canudos, a guerra, até o final da guerra, né? Tem depoimentos diferentes, militares, de religiosos, de estudiosos, mais conservadores, menos conservadores, com visões, inclusive, não é um documentário chapa branca, né? Que fala de Antônio Conselheiro o tempo todo, não é nada disso, né? Então, assim, é um dos orgulhos que eu tenho
foi ter produzido esse filme e contribuir muito com esse filme para que Canudos deixasse ser um tema marginal na história do Brasil. Hoje Canudos, esse filme eu lancei em 10 estados do Brasil, mais de 150 localidades, mais de 150 universidades, praça pública, terreiro de candomblé, o tempo todo. Eu passei um ano inteiro viajando com esse filme. Eu era solteiro na época, não tinha filho, não tinha nada, então podia, às vezes eu vinha, passar 2, 3 dias aqui, viajava de novo. E esse filme ocupou um espaço na época que Collor toma posse, em 92, e destrói, acaba com tudo, né? Acaba com a Embrafilmes, acabou com o cinema brasileiro na época, e só foi lançado em 93 3 filmes, para você ter uma ideia, num grande circuito comercial. Então eu ocupei um pouco esse espaço da ausência de filmes nacionais nas salas, com essa veiculação alternativa, né? Então, eu tenho esse orgulho de hoje, atualmente, em 2020, Canudos ser o tema histórico no Brasil que mais desperta interesse de estudantes, de pesquisadores, de artistas, da opinião pública em geral. Não tem nenhum outro tema histórico. Se você falar Guerra do Paraguai, nada. Duque de Caxias, nada. Farroupilha, nada. É Canudos. A independência, nada, né? É Canudos que é o tema, é o primeiro tema que mais desperta interesse do ponto de vista do tema histórico, né? Revolução de 30, nada. Estado Novo. Então eu tenho muito orgulho de ter contribuído com isso, junto com muitas outras pessoas, né? Então esse filme foi, para mim, uma felicidade muito grande. Bacana. E logo em seguida nós temos Quilombos da Bahia, né? Que é um doc que foi lançado também, lançado em 2004. E lá no doc, você que narra, né? Inclusive, você que amarra lá a história, você disse que visitou 69 povoados em 3 meses. E o curioso, eu vi você falando numa entrevista, que você tinha todo o roteiro, mas quando você chegou lá em loco, você percebeu que aquele roteiro que você tinha que modificar, porque não dava mais para manter. E aí eu quero saber, assim, quais foram os pontos positivos e negativos, se tem, assim, dessa mudança para o doc? Essa mudança de roteiro. Primeiro, eu acho assim, quer dizer, não é um exemplo a ser seguido, não oriento ninguém. Assim, você tem que ter pelo menos uma estrutura de roteiro, ou roteiro pronto, que no caso do documentário, não é que é impossível, é mais difícil. Porque você pode ter roteiro pronto e na medida que você for recolhendo os depoimentos, você ir subtraindo aquele trecho e vai enxertando, né, novas coisas. Ou no mínimo estrutura de roteiro. Para fazer esse filme, o Quilombo da Bahia, na verdade o projeto era outro, era um documentário sobre o Quilombo dos Palmares. Tentei patrocínio, tentei apoio, dentro e fora do Brasil, e não consegui. Não consegui, aí eu digo, eu vou reduzir o recorte para ver se, geográfico, né, político, para ver se eu consigo, em vez do Quilombo dos Palmares, que era uma coisa em Alagoas, Pernambuco, tema nacional, eu vou recuperar aqui na Bahia, o Quilombo da Bahia. E eu passei 3 anos estudando, pesquisando, conversando com estudiosos e elaborando o roteiro. E a referência de Quilombo que eu tinha, que era a referência padrão, que Quilombo eram essas comunidades primitivas, distantes da civilização, de comunidades isoladas. Esse termo, inclusive, comunidades isoladas, era demais, assim, principalmente o povo da academia, da universidade. Um dos lugares que eu achei material para me ler foi na universidade, na área de médica, o pessoal de biologia, o pessoal da medicina, que estudava as comunidades isoladas, como eles chamavam, né? Então, na minha cabeça, esse modelo de Palmares era a visão predominante de Quilombo, né, que existia. Eu fiz o roteiro baseado nisso. E aí, por acaso, eu recebi uma informação e fui para a região do Recôncavo, para a região do Iguape. E fui filmar numa comunidade chamada Caonge. Por acaso. Assim, aí eu gravei um depoimento belíssimo lá, com a grande liderança lá no Iguape. E quando terminou, o pessoal disse assim, e aí, você já vai? Eu já vou. Agora, por que você não desce aqui no Dendê? Aqui pertinho, conversa lá com a Dona Maria.
Aí eu digo, bora lá. Aí nós fomos conversando. Aí gravamos lá com a Dona Maria. Quando terminou a Dona Maria, por que vocês não vão ali no Embiara? Ali tem o pessoal também. Aí eu digo, tá, nós fomos. Aí quando terminou o Embiara, por que você não vai no Calolé? Aí eu digo, isso mexeu com a minha cabeça. Eu lembro uma coisa que eu nunca esqueci, é que eu estava um dia à noite num hotelzinho lá de São Félix, que foi a base que a gente estabeleceu para cobrir aquela região do Recôncavo. E aí eu entrei em crise nessa noite. Na época eu bebia cerveja ainda, hoje eu não bebo mais. E aí eu tomando a cerveja em crise, porque aquilo que eu estava no meu roteiro não correspondia ao que eu estava vivenciando. E aí eu tinha duas opções: o abandono, o filme, o projeto, e vou-me embora com o meu roteiro, ou abandono o roteiro. Felizmente eu abandonei o roteiro. Já estava lá. Já estava lá, abandonei o roteiro. Quando eu termino o Recôncavo, eu recebi uma informação do pessoal lá do São Francisco de Juazeiro. Tem um pessoal lá que tem umas comunidades lá que você precisa conhecer. Aí eu fui para Juazeiro, eu dei um salto. Do pessoal de Juazeiro, o menino disse, Ave Maria, tem uma comunidade chamada Silva. Agora é muito longe. 12 horas de barco, de Pilão Arcado. Pilão Arcado era um mundo de distante. De Silva para lá, de barco, que não tinha estrada, não tinha luz, não tinha água, não tinha estrada. Aí eu fui para Silva, pedi o apoio do padre, na época da paróquia. O padre deu a gasolina para o barco. Então, quer dizer, as comunidades foram se apresentando uma após outra, o que resultou em 69 comunidades, de 28 municípios, e resultou em 189 depoimentos que eu recolhi. É uma coisa maluca. 189 depoimentos. Geralmente, como regra, todo mundo acima de 70, 80, 90 anos. Ninguém jovem. Ninguém como regra. Um ou outro jovem, mas como regra só pessoas idosas. E aí no final eu estava com 150 horas de imagem. Aí como é que tu vai agora montar teu filme, né? Aí pronto, foi um processo que eu fui cortando, e resultou num filme que não é linear, é um filme circular. Aí eu agreguei alguns núcleos e o filme pode ser visto pelo último núcleo, pelo do meio, pelo início. Então ele não tem uma estrutura linear, né? Diferentemente de Canudos. Canudos é linear, começa em 1830 e acaba em 1897. Quilombo da Bahia não. Ele é circular. Agora, foi uma coisa fantástica. O que para mim foi mais compensador de Quilombo da Bahia foi posteriormente perceber que o filme contribuiu muito para que apresentasse essas comunidades quilombolas que estavam invisíveis, que estavam ocultas. Na época que eu fui fazer o filme, existiam 6 comunidades conhecidas como quilombola, 3 tituladas e 3 em processo de titulação. 6. Um ano depois do filme, teve um encontro estadual de comunidades quilombolas. Já começa daí, um encontro com 110 comunidades quilombolas. Nós exibimos o filme para quem não conhecia ainda, e eles reconheceram a importância do filme para nos dar essa visibilidade. E ainda hoje tem essa gratidão. Hoje na Bahia, para você ter ideia, tem 528 comunidades com a titulação provisória da Fundação Palmeiras. 528, e não são todas. Eles perceberam também que essa identidade quilombola os assegurava a proximidade com as políticas públicas, principalmente no governo Lula e Dilma. Então eles foram ao encontro dessa identidade, porque isso assegurava essa proximidade com as políticas públicas. Então esse reconhecimento que eles têm ainda hoje, para mim é recompensa maior, porque é um filme que tem um papel social muito importante, né? Não é para que a gente se emocione, a gente fique chore, a gente fique alegre, não é. É para mudar a vida de quem precisa ter sua vida mudada. Esse filme contribuiu para a mudança de vida desse povo negro. A última visita que eu fiz a uma comunidade quilombola foi em novembro, uma comunidade do Candial, a comunidade quilombola do Candial, que por sinal eu não conhecia, em Feira de Santana. Eles me chamaram para levar esse último filme que eu fiz lá e eu fui.
Chegando lá, eu fui um dia de noite, chegando lá tinha umas 45 a 50 pessoas. E entre na plateia tinha pelo menos 6 estudantes de nível superior da universidade, particularmente da Universidade Estadual de Feira de Santana. Aí eu lembrei para eles que em 2004, quando eu fiz Quilombo da Bahia, em 69 comunidades, em todas as 69 eu só achei uma pessoa, Hilda, em Laje dos Negros. Hilda diz assim: eu sou a primeira pessoa na minha comunidade que frequento a universidade. Hilda hoje se formou em pedagogia e é professora de Laje dos Negros. Era a única na Bahia. Somente em Candial, uma comunidade agora em 2019, em novembro de 2019, somente em Candial, você tinha... Nesse local tinha 6. Então, quer dizer, mudou muito a vida dessas pessoas, né? Então isso me deixa muito feliz, né? O filme contribuiu com isso. Sim. Eu lembro muito desse depoimento de Hilda, porque ela fala que ela queria estudar, eu quero estudar, me formar e voltar para contribuir. E ela cumpriu. Né? E cumpriu, exatamente assim falando. Cumpriu. Ela chegou a ser diretora da escola dessa comunidade. Hoje não é mais a diretora, mas ensina na escola como professora. Então é uma coisa assim que mudou a vida dessas pessoas. Quer dizer, Hilda não só ela mudou a vida dela, como ela possibilitou com outras pessoas também. Ela possibilita ainda hoje, outras pessoas também mudam. Ela é um estimulador, é um exemplo, é uma referência. Hilda pode, outras pessoas podem também, jovens na comunidade dela, né? Então hoje lá no Negro deve ter 40, 50 jovens frequentando a universidade, né? Então isso é transformador, isso é o que dá o sentido, né, na vida. Sem isso... Com certeza. Eu gostei também das cantigas, algumas cantigas que você coloca lá no documentário. Eu lembro de uma que era: eu sou negro, eu não me escondo, tiro a minha foto. Ela ficou pela melodia que eu achei tão forte, mas é interessante porque é muito nosso. Da Lapa. Muito nosso, é do nosso povo. É porque assim, não foi intencional, como eu disse, não tinha um roteiro, não tinha um plano, mas todas as comunidades que eu chegava, havia o relato da dureza, havia o relato das memórias, havia o relato das dúvidas, dos conflitos de identidade, mas havia também a prática da ludicidade, havia a força da alegria, não somente da religiosidade, mas também da ludicidade. Então, invariavelmente, nas comunidades, teve uma comunidade que eu fui, que era em São Francisco, eles chegaram, na verdade eu que cheguei, né? Eles já estavam lá me esperando, aí a primeira coisa que eu olhei para a mesa, tinha um violão na mesa. Se eles chegaram e trouxeram o violão e botaram na mesa, o que eles queriam com esse violão? Eles queriam tocar. Podemos falar, mas depois a gente vai tocar e vai cantar também. Então faz parte de uma fala do seu João Nagô nesse filme, que para mim é seminal para o meu entendimento da trajetória do povo negro no Brasil. O seu João Nagô disse assim, falando, né, contando as agruras, digamos assim, daquela vida, daqui a pouco ele diz assim: então a história é assim, agora também não é fácil não, porque o negro sofria, apanhava e coisa, mas não era brincadeira não, porque pular o muro com a negona nas costas, do outro lado, não deixar ela cair no chão, não carregar ela, não deixar cair no chão, vir aqui pro Mucambo sambar até o dia de manhã e voltar ainda para lá. E o major não percebia nada, ele dá uma gargalhada. Quer dizer, isso mostra que houve a transgressão, houve também o lúdico, houve a alegria, houve o prazer, porque senão ninguém aguentava somente o sofrimento, a dor, a humilhação, a tristeza. Houve tudo isso, mas houve também o lúdico, a resistência também se deu na alegria, houve a transgressão, né? Houve o prazer. Então isso é fantástico, né? Você perceber que o povo negro ainda hoje, muita gente não entende por que a Bahia tem essa coisa diferenciada, né? De ter tanta sociabilidade festiva, tanta interação. As pessoas tratam na rua irmão por irmã, e irmão, e pai, irmão. Então é diferente do Rio Grande do Sul, que tem outra cultura, não estou dizendo que é melhor nem pior, mas estou dizendo que é diferente. Então nós temos uma história diferente, né? Então a gente só pode se situar de forma diferente mesmo, né? E é por isso que estamos aqui ainda hoje, né? Enquanto não mudamos, né? Tão pouco tempo. Visibilidade e valorização da história dos negros são pilares assim da sua produção cinematográfica, né? Eu ouvi isso em várias entrevistas suas. É a sua forma de militar
em favor desse povo e de mostrar o outro lado da história, porque você falou agora uma frase muito interessante. Tem resistência também na alegria. Então mostrar esse outro lado também, que houve o sofrimento, mas também houve muita outra história que não foi contada e que é importante que seja contada. Né? Para a gente não ficar só na herança, entre aspas, do povo que foi escravizado. Então é a sua forma de militar? É a única, e é o que eu sei fazer melhor, é o que eu posso contribuir melhor. Então, e é que me encanta, me identifica. Então eu tenho uma paixão muito grande não é que eu tenho uma paixão porque eu sou uma pessoa sensível, que tem um coração mole, não é isso. É porque essas histórias são apaixonantes. Essas histórias pedem para ser contadas de forma com que elas aconteceram, porque elas são encantadoras. Então, o que precisa é tu... Vou lhe dar um exemplo que acho que dá para entender isso. Por exemplo, eu na minha adolescência eu detestava história. Eu detestei história e fui me apaixonando. Se eu tivesse que começar tudo de novo, começar lá de adolescente, hoje eu faria história, eu estudaria história na universidade, porque eu sou apaixonado por história. E eu me apaixonei por história aos 28 anos de idade, quando eu conheci a história de Canudos. Meu professor não me encantou, não me ganhou, não me entusiasmou, porque ele falava de coisas que não dizia respeito ao meu povo, à minha identidade. Ele falava da Mesopotâmia, do Império Bizantino, ele falava de coisas distantes para mim, que eu nem conhecia, nunca fui conhecer. Se ele tivesse falado no Arraial de Jequié, a comunidade quilombola que se formou em Jequié, antes da chegada dos italianos, Jequié é tido como cidade fundada pelos italianos, mas antes dos italianos, os negros foram para lá. Se ele tivesse falado isso, se ele tivesse contado a história até das ruas, onde eu morei, onde eu vivi, onde eu nasci, que cada rua tem uma história, ou da elite principalmente, né? Mas é uma história, cada rua, cada beco, se ele tivesse contado, eu me encantava. Há poucos dias minha filha chegou para mim e disse assim: meu pai, eu estou correndo o risco de eu odiar a história. Eu digo, por quê? Porque chegou uma professora esse ano agora lá na escola e muito antipática de história. Aí eu digo, não permita com que ela faça isso. Não permita, porque a história é algo encantador, algo apaixonante. Esses professores e as professoras têm uma responsabilidade enorme. Quando eu tinha 19 anos, 18 anos, estudando pré-vestibular, eu tive um desempenho tão grandioso em química. Sabe por quê? Por causa de um professor, Vicente Sarno. Não era nem o meu professor, era um professor de outra sala que eu assistia às aulas dele, pedia licença, assistia às aulas dele. E chegou ao ponto de ter um concurso no Instituto Águia de 400 estudantes. Eu tirei o primeiro lugar no concurso e ganhei um dinheiro. Eu precisava até do dinheiro, ganhei. Em química, por causa desse professor. Então o professor tem um papel fundamental na formação, principalmente de adolescentes e jovens, né? Então a forma de eu contar essas histórias para que eu não seja... seria muito egoísmo, né, de minha parte, eu tomar conhecimento. Por exemplo, ultimamente eu estou estudando a Revolta dos Malês e comecei também a estudar a Sabinada, porque a Revolta dos Búzios foi em 1798, a Revolta dos Malês foi em 1835, a Sabinada em 1837. Puxa, essas histórias precisam muito mais pessoas conhecerem, então seria muito egoísmo, né? Então a minha forma de poder trabalhar e me satisfazer, ter felicidade no meu trabalho, é perceber isso, é estimular pessoas a estudarem mais, a conhecerem mais, a difundirem mais, a contribuírem até mais para essa história, né? Nós tivemos, Olavo, recentemente aqui em Salvador, e vale ressaltar aqui que são histórias que ganharam notoriedade, porque muitas outras acontecem e não ganham notoriedade, que são histórias de violência racista, né? A gente teve aí uns 3, 4 episódios, as meninas gêmeas no metrô, o policial que violentou verbalmente, também de forma física, um adolescente, enfim, tem outro caso aqui no Pelourinho agora, também de um cidadão que um policial bateu. Essa omissão do Estado já passou do tempo de ter um basta? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque o Estado tem uma certa omissão nisso, né? Porque sabe que existe, como eu disse anteriormente, isso aí são histórias que teve notoriedade, né? Que tiveram notoriedade. A gente sabe que muitas outras acontecem e que não tem ninguém filmando. Então, qual é a sua opinião sobre isso? O Estado está coerente. Essas práticas de violência contra o povo
negro, particularmente, é coerente com uma estrutura que é montada num Estado já de muito antes e que ainda hoje se perpetua, né, se pereniza, né, se executa. O que eu acho que a gente tem que buscar é transformar esse Estado, né? Esse processo de denúncia é importantíssimo, agora é preciso de gestores que se dizem comprometidos com transformações efetivamente transformem suas práticas e não fiquem no faz de conta, que muitas vezes acontece, né? Eu acho que a gente tem perdido oportunidades importantes, perdemos oportunidades importantes assim, em um passado recente, de aprofundar as transformações, perdemos no plano federal e aqui na Bahia, se bobear, a gente vai perder também. Até porque eu acho que a sociedade brasileira hoje, essa nova faceta da sociedade brasileira, ela não é algo que deve nos surpreender se a gente olha para trás. Esse conservadorismo da sociedade. A sociedade brasileira sempre foi conservadora. Não é à toa que você tem 350 anos de escravidão, não é pouca coisa, né? 350 anos não é 3 anos e meio, não é 35 anos, é 350 anos, é 12 gerações, é mais do que 12 gerações, com o predomínio de um sistema escravocrata, né? Com o negro sendo considerado objeto, posse de um segmento pequeno branco. E não só a escravidão, né? O Brasil, como é que a independência surge no Brasil, né? Ela surge num processo de conchavo, muitas vezes, aqui na Bahia com a resistência, mas até hoje essa independência nacional não é reconhecida como se fosse aqui na Bahia. E você tem independência com a monarquia, diferentemente de todos os países da América, que foi a independência com a república. Aí você tem com a monarquia, e aí um pouquinho depois da independência, em 1840, você tem um monarca que reina durante 49 anos. Dom Pedro II assumiu o poder com 14 anos e ficou até 49 anos depois. Ele era o imperador. Esse cidadão, ele tirava férias de 2 anos na Europa, 2 anos de férias, enquanto o povo aqui no Brasil, na miséria, na escravidão, no sofrimento, e ele 2 anos se refestelando na Europa. Aí você tem uma república com o marechal. Aí você tem lá Rio, São Paulo, você tem o Estado Novo, Getúlio, depois você tem a ditadura militar. Quer dizer, o Brasil é todo com essa onda conservadora, então é preciso transformações profundas. E para mim a chave, o giro da chave dessas transformações profundas está na educação e está na cultura, nas futuras gerações. Na educação e na cultura, fora isso não tem chance. Na mudança de mentalidade desses adolescentes, desses jovens, a turma antiga, temos que mudar. Eu não quero fazer a cabeça dessa turma